Minha gente do esporte, bom dia para quem assiste o programa aí às 11h30 da manhã. Mas aí, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento em que você estiver assistindo o nosso É Pra Valer aqui no canal 14, TV Grã-Pará, Gazeta Belém. O nosso É Pra Valer neste dia 6 de junho de 2025, é o programa de número 105. E o Brasil? Gente, o Ancelotti, ele é da terra lá do Papa, mas ele não faz milagre, não. Aliás, o último Papa que fez milagre que foi o João Paulo II. 2 milagres comprovados pela ciência, tá certo? Então o Papa acabou de assumir. E o Ancelotti não fez milagre pelo Real Madrid com aquele timaço, e quem ganhou foi um time de novatos lá do Paris Saint-Germain, tá certo? E é isso, aliás, que jogão ontem entre Espanha e França, né? Então não tem milagre, eu não esperava mais do que isso. Não esperava mais do que isso, não tem como, pô. Tá certo? Não tem como, 0-0. Pô. Eu cheguei a falar ontem aqui, conversando com o MacGyver, que tudo bem, o Brasil, o Ancelotti, papapá, que torne, porque desse, mas tem que combinar com os equatorianos que não são bobos. Foi-se o tempo que você tinha goleadas. Não é mais assim. Os caras hoje, você vê, quem é o técnico do Equador? Um argentino. Traz a ideia da Argentina, o comportamento do guerreiro sul-americano, tá entendendo? Dos revolucionários de Simão Bolívar, essa coisa toda, de lutas. Então não é mais assim. Não tem mais, são meros aprendizes. Os caras já galgaram outras situações. O brasileiro é que precisa voltar a jogar como brasileiro. Os brasileiros passaram a jogar como europeus, por isso que eu passei a aceitar o Ancelotti. Mas ainda não é o suficiente para o cara chegar e... Calma lá, calma no Brasil. A gente tá mal acostumado, né? Chegar assim com o Equador, Venezuela, Bolívia, Peru. Não é mais assim, não. Mas a gente vai mostrar um pouco, o MacGyver mostra detalhes e diz alguma coisa sobre o jogo de ontem. Tem um Paysandu que joga hoje contra o Cuiabá, né? Uma situação, pega um adversário dificílimo, o Cuiabá, inclusive jogador novo. Ontem à noite, já mais de 10 horas da noite, o querido Totti da assessoria de comunicação do Paysandu, o Heverson, não, esse aí é o Peterson, saiu ontem esse material. Também o Thiago Heleno, que já está aí no radar, o pessoal já está sabendo. O Clube do Remo jogando no final de semana também, né? Então são adversários extremamente difíceis que nós temos aí pela frente. O Clube do Remo jogando em casa e o Paysandu jogando hoje, tá certo? Mas, gente, eu queria mostrar uma coisa para vocês e só pedir um pouco de tolerância, de paciência aqui comigo. Às vezes eu sei que alguns comentários que a gente faz, algumas pessoas, porra, esse cara só quer ser, ele acha que sabe tudo, não sei tudo. Eu sou o que eu sou, tá certo? Não o que dizem. Isso era antigo, era um radialista antigo, Eloy Santos, que dizia, eu sou o que sou, não o que dizem. Não sou o dono da verdade e nem da mentira, tá certo? Ele gritou de lá, e nem da mentira, por isso que eu fiz assim para ouvir. Mas a gente pensa, a gente precisa pensar, a gente precisa refletir, perguntar. Então a gente tem falado muito sobre essa situação do Paysandu, a gente só está olhando assim. Qual é o alvo do Paysandu? Paulada em cima do Roger Aguilera, é o prato mais... é do dia. O Roger Aguilera virou PF. Prato feito. É a coisa mais fácil que tem é dar pau no Roger Aguilera. É muito cômodo. É muito cômodo. Ah, mas ele é o culpado. Não, ele não é culpado. Ele não é... Até porque o Paysandu Esporte Clube é formado por um conselho diretor, é formado por um conselho deliberativo. Para ele ter chegado aí, galgou. Tu tá defendendo ele. Eu não estou defendendo, ele não precisa de mim. Jovem, bonito, rico, família que tem história, tem todo um conteúdo bicolor na história. Então, quem sou eu para ficar... O que eu quero te dizer é que é muito fácil eu só chegar e dizer que o Roger Aguilera. O Roger Aguilera que o Roger é o culpado. Negativo. Tem todo um contexto. A gente fica ouvindo pessoas por trás cutucando. Agora, que precisa resolver, precisa. Como vai resolver, Matoso?
São eles que têm tudo isso que eu falei, não sou eu. O fato é que o torcedor aqui do lado de fora, que paga essa conta sim, tem o direito de saber respostas. O problema é que as respostas nos tempos de hoje do futebol, principalmente aqui, são muito claras e nós não sabemos. Fica difícil saber. Aí começa a pipocar fofocas, intrigas, suposições, especulações, invencionices. Aí você fica sem saber, na verdade, como tratar uma coisa, né? Então, são novos passos, a gente continua vendo contratados. Hoje mesmo quando eu vinha da estrada para chegar aqui, eu vim ouvindo um programa dos colegas da Rádio Clube, estava lá o Rui Guimarães e o Reginaldo Barros, quando começa a falar de nome de jogadores, e aí o Rui chegando a dizer assim, jogadores que há meses não jogam, aí um torcedor diz assim, tem que trazer jogador conhecido, Vini Júnior. Vini Júnior, deixa eu ver outro cara conhecido, Mbappé. Gente, quem é jogador conhecido que vem para cá? Queen. Então a gente precisa mudar um pouco de discurso. Agora eu me senti igualzinho aqueles pastores da Igreja Universal lá da TV Record, hein? O cara vai lá e... Ou então o Casagrande do SBT News, que eu vejo de madrugada. Eu gosto de ver, é bom o jornal do SBT News, mas eu prefiro quando é a Bruna Macedo. Mas o Casagrande é bom. Ele vai lá e até aqui, não pode passar daqui. Esse é um dos problemas do futebol brasileiro, não pode passar daqui. Esse é um dos problemas do futebol brasileiro. Não, mas, chefe, eu sou atacante, eu não posso ir. Não pode ir. Tu tem que chegar aqui e tocar para trás. Eu vi esses dias aí no Remo, joga o Remo. Não foi porque perdeu, não. É que eu vi a imprensa, eu vi torcedores, eu vi falando aí, tá entendendo? Do cara, não, ele é bom, pá, camisa pesada. Agora, essa história de camisa pesada, eu acho que os times têm que comprar camisa mais leve, pô. Porque a camisa pesada de Remo e Paysandu tá atrapalhando os caras, pô. De vez em quando invento umas histórias no futebol. Tá entendendo? E quando eu falei do pastor da Universal, é porque eu vejo alguns dos caras. Eu acho interessante esse estilo. Tá entendendo? O cara vai, vem, toca daqui, toca daqui. Não estou falando mal, não. Eu respeito todo mundo. É porque eu acho curioso, aí de repente, não custa nada a gente se inspirar nessa caminhada para tirar essa cadeira aqui, que às vezes parece até que tem frieira, pô. Tem que levantar de vez em quando. Então, voltando aí. Essas limitações que deram no futebol brasileiro me incomodam. Ontem mesmo, o garoto Estevam, tu viste, não jogou nada, porque o técnico disse não vai, vem para cá ajudar, aí vai matar o garoto, pô. Não está preparado fisicamente para o futebol competitivo do mundo, ainda não está, mas jogou no Palmeiras, mas não está. O nível do futebol brasileiro está aquém do futebol europeu. O futebol europeu, cidadão, são 55 nações que disputam uma competição europeia de 2 em 2 anos. Eles não só disputam a Liga Europeia, a Champions League, eles não só disputam, tem Taça do Rei, Taça da Princesa, Copa do Príncipe, do Baba-Ovo, de Abacota, tem um monte de competição, mas tudo organizada. Aí tem como é que chama? A eliminatória da Copa do Mundo. Aí tem essa da Copa das Nações, onde ontem a França deu de 5-4 na Espanha, que jogaço, eu não vi todo. Quando eu saí, estava 4-0 para a Espanha. Estava 4-0 para a Espanha. Que vai decidir contra Portugal, que ganhou a Alemanha com um gol de Cristiano Ronaldo, aos 40 anos de idade. Gol da vitória de virada do Portugal sobre a Alemanha. O que eu quero dizer com isso? Competitividade, mas com organização, com responsabilidade, que é o que falta no futebol brasileiro. E o que a gente vê hoje aqui no futebol do Pará é o retrato do futebol brasileiro. Por enquanto está lindo o Remo. Poderia estar melhor. 6º lugar me incomoda um pouco, eu não me iludo. Porque o Remo tem um time bom, tem um bom elenco, tem jogadores que já apareceram contundidos, tiveram o caso do Jaderson, foi um acidente realmente duro de trabalho. Ele e o outro moço lá do Paysandu, né, o Novígio. E o Paysandu nessa rabeira infernal, que por onde a gente vai, eu fui ontem num restaurante ali, que foi o lançamento o dia do mídia, né?
um evento que o senhor Amorim, o pessoal lá do mídia, do SBT me convidou, a gente teve lá, um evento do Fruta Quente e tal, e muitos, o garçom, o porteiro, o taxista, a moça que serve lá, as pessoas, Matoso, o Paysandu sai desse buraco, vai ter que sair, pô. Vai ter que sair, senão vai virar fóssil. O Paysandu é campeão. Paysandu é um time vencedor, tem história, vai sair, eu não acredito. Você acha que vai ser rebaixado? Olha, eu não sou adivinho, mas não vai ser. Não vai, eu aposto. Matoso, você já vai apostar? Não, não aposto. Mas eu não acredito na queda do Paysandu. Mas incomoda isso que está aí. Mas tudo isso para dizer o seguinte, enquanto Remo e Paysandu não voltar, mas de novo tu vai falar isso, de novo, porque vocês falam todo dia, de manhã, de tarde e de noite, a mesma coisa de trás para frente. Em reforços, em nome de peso, jogadores não sei o quê, todo dia fala a mesma coisa, depois eu vou insistir na mesma coisa. Enquanto Remo e Paysandu não voltarem a valorizar seu futebol de base, vai dar nisso. Você tem que ficar especulando que as janelas do futebol, deixa eu voltar aqui de novo, para mudar essa mesma cara, senão nem eu me aguento, tá certo? Senão, quando chegar a história de janela, sabe qual foi a última conversa que eu vi ontem? Matoso, esse negócio de janela. Mas o que tem a janela? A música do Beto Guedes. Na janela lateral do quarto de dormir. Ninguém está dormindo. Ninguém está dormindo, porque o camarada procura jogar, quem está na Série C quer ir para a Série B, quem está na Série B quer ir para a Série A, quem está na Série A quer se manter ou mudar por um clube, sair da lanterna para ir para um time mais lá na frente. Esse é o futebol hoje. Mas se nós criarmos mais os garotos daqui, cuidarmos mais da nossa base, eu não estou dizendo que isso vai acabar, mas a probabilidade é menor, porque a maior parte desses jogadores que vêm de lá para cá, e eles não estão errados. Eles não estão errados, eles são profissionais. É uma carreira curta, 10, 12 anos. No máximo 12 anos, 10 anos para ser exatos. Começa aí como profissional, 19 anos, 20, quando chega com 29 e 30, o cara já começa a ser chamado de experiente. Chegou com 33, já é veterano. Com 35, o cara já chama de velho, pô. Imagine eu, né? Quem é que não chama de mim? Então, o que eu estou me referindo é isso. Vamos valorizar. Agora, o grande problema é que meninos, às vezes, que estão na base, eles já pegam como referência o cara bem aqui. Eu não vou citar nomes. Esse daqui. Por exemplo, ele vai para o jogo. Eu vou pedir já aquele primeiro vídeo. Um contexto todo para que... Você, repito, é uma verdade que eu acredito, mas não quer dizer que seja a verdade verdadeira de todas as verdades. Mas é para pensar, porque a história que está aí vem se repetindo. O Paysandu tem um jogador paraense que não foi criado no Pará. Saiu menino daqui de Prainha, rodou e está chegando aqui com 32 anos, com um baita do vigor. Mas ele é um atleta, ele é um ser humano, ele é um robô. Até robô precisa de reparo, não é não? Você que é técnico? Sei lá. É uma máquina, precisa de uma graxa, tá entendendo? Uma manutenção. O Remo tem um menino que entra aí, com 8 minutos, entra lá, garoto, vai lá e resolve. Não é assim, né? Não é assim. Então nós precisamos valorizar essa base. Mas não uma base que se vicie já olhando o cara que está aqui em cima. Mas ouvindo um cara como esse aí. Ouçam o que esse instrutor, nessa escolinha da aula. Isso aí, quando eu falo, eu não estou falando por falar, eu falo com quem conhece. E essa caiu ontem, eu digo, essa eu vou mostrar amanhã. Sexta-feira, sextou. Ouçam o que esse cara fala sobre a diferença de um garoto que está iniciando numa escolinha para aquele que faz a mesma jogada, pegando a bola na mesma posição, mas que faz quando chega já aqui como profissional. Ouçam aí. Então, os dois jogadores que a gente gostou bastante aqui hoje, tá? Foi você e você, tá bom? Nós precisamos agora entender onde que é possível encaixar, onde que a gente consegue ter esse encaixe para vocês. Tenta melhorar essa parte física sua, você também. Vocês dois têm capacidade. Sendo profissional, dos jogadores ficarem pisando e voltando a bola toda hora, isso sendo profissional. Aqui na base, quanto na sua idade, você tem que arriscar mais. Você vai ter que ter mais ousadia pro pessoal. Exatamente.
Uma coisa que faltou aqui também um pouquinho hoje, que dentro de campo hoje é fundamental, comunicação com o companheiro. Eu não vi ninguém chamar, ou toca aqui, passa ali, entendeu? Se perder um treino na semana, perderam 33%. Deixaram de evoluir. Perderam o treino e isso é importantíssimo, né, Zé? E lógico que quando também não tiver o treino aqui, não tiver nada em casa, treinar também, né? Exato. Porque hoje em dia tem campo de futebol, tem espaço, né, para correr, para fazer uma academia, fazer alguma coisa. Exato, Né, exatamente. porque ajuda bastante. Então tudo isso são informações que a gente passa para vocês, por a gente já ter vivido muita coisa no futebol. Perfeito. Não adianta eu já começar com 14, o garoto começar com 14, 17 anos, aí chega o pai, chega o cara da imprensa, chega o procurador, chega a namorada, chega não sei quem, não, vai lá, os caras, ouve, tá lá o Eba Júnior, né? Evaldo Júnior, tem tantos aí. Pode perguntar pro Dornelles, professor Carlinhos Dornelles, que preferiu seguir a cadeira, uma preciosidade da inteligência do nosso esporte. Professor Walter Lima, lá de Santarém. Tá aí o Samuel Cândido, tá entendendo? O Evaldo Júnior e outros que têm. Eu não estou falando papo furado, não, mas eles têm voz, eles têm chances, têm oportunidade de desenvolver. Não tem como, porque às vezes nós mesmos da imprensa, me desculpem, bora, tem que trazer cara de nome. Me diz outro nome aí, pô. Aquele moleque lá, Yamal, né? Yamal, é Yamal o nome do cara? Imagine quando ele ia bem, né? Tá certo? Então é isso aí que o cara falou. Pega a bola e arrisca, vai pra cima, vai perder, vai de novo. Tu tá treinando, tu estás aprendendo. Aí já quer fazer, que ele vê no futebol moderno, o cara tá com a bola bem aqui no meio. Ele tem um lateral dele varando por aqui, vê um outro varando pelo meio, ele vê um outro escapando lá pela esquerda. Sabe o que ele faz? Pô, recua pro goleiro. Dá licença. Dá licença. Ah, não, mas o goleiro tem que jogar. O goleiro primeiro tem que evitar o gol. Não, mas tem que jogar com o goleiro, porque o futebol moderno... Aí os caras, os que sabem tudo, né, devem ter dito, tá falando besteira. Tá bom, então continua com essa bolinha que tá aí, gastando uma fortuna, é a gente se arrastando aí na lanterna, ou aí já começa a ficar aquela, olha o Remo, calma lá. O Remo tem time, tá bem montado, mas tem que jogar. Bora só pensar nisso, ninguém é obrigado a acreditar. Eu quero abraçar daqui mais uma vez, me chega um vídeo, tá certo? Lá de Ponta de Pedras, do meu querido Júnior Malato, e que é bacana. A mulher lá, a prefeita Consuelo Castro, é no meio das pessoas festejando. Sobre o encerramento dos Jogos Abertos do Pará, o Joapa, que aconteceu em Ponta de Pedras, inclusive com prestígio presencial do deputado Fábio Filgueiras, o moço lá de Ananindeua, e também do Cássio Andrade. Acompanhe aí. Agora que o Joapa chegou ao fim, é hora de olhar para o futuro e celebrar os legados que ficaram. O ginásio Ricardo Boulhosa foi completamente reformado. Agora é um espaço pronto para receber eventos esportivos, culturais e sociais. Outro espaço que recebeu uma grande revitalização foi o ginásio da Escola Romeu Santos. Com novas instalações e equipamentos, é um local ideal para a prática esportiva. A Arena Mutirão, construída do zero para sediar uma das principais modalidades do Joapa. Agora é um espaço que vai beneficiar a população, promovendo o esporte e a qualidade de vida. Os legados são um passo importante para o futuro da nossa cidade. São locais onde as pessoas podem se reunir, praticar esportes, se divertir e criar memórias inesquecíveis. Meus amigos, nunca é tarde, eu vou mostrar agora, então parabéns ao pessoal de Ponta de Pedras, professor Edielma, em Cachoeira do Arari, com a luta dessa mulher, com o voleibol feminino, o voleibol masculino. Essas pessoas são admiráveis, tá certo? Desenvolvendo vôlei, basquete, futsal, né? Futebol de areia e outras modalidades
precisa-se saber, né? Diz, não sei como é que vai ser agora, o Ricardo Gluckpol foi para a vice-presidência da CBF, e é claro que eu tomei conhecimento de que o Miranda Sobrinho, né, o Zé Ângelo Miranda Sobrinho, vai ficar nessa situação de comando, né? Mas tem lá o doutor André Cavalcante, que é um cara que sabe muito de futebol, inclusive no aspecto jurídico. Tem o Ricardo Oliveira, que é um camarada que sabe tudo de liga do interior. Então, quer dizer, o Ricardo Gluckpol vai desenvolver o seu trabalho lá na CBF, mas vai deixar um grupo bom de trabalho para tocar o projeto de base do futebol da FPF. Que isso é muito importante. Isso é muito importante. Inclusive também contando com um apoio fundamental. Olha, de falar mal de político, já tem um bocado para falar. Porra, a gente tem que mostrar que os caras fazem alguma coisa que presta, né? Porra, não é só falar mal. É fácil falar mal. Mas aqui eu quero dar louvas ao Chicão, presidente da Assembleia Legislativa, que topou a parada do projeto na parceria com o Ricardo Gluckpol, Ricardo Oliveira, André Cavalcante, todo aquele grupo da federação, e vai bancar a Série A2. Sem os clubes saírem pedindo esmola depois. Quando ele diz bancar, é com recurso público, ou seja, é pegar o recurso público e incentivar essa modalidade, que é aquela nossa segunda divisão. Então, isso daí pode ser uma boa oportunidade para Remo, Paysandu, Tuna olharem os valores que tem aí. Tá certo? É isso só que a gente fala. Se tirar 3, 4, a gente não vai precisar trazer 35, 30, 32 ou 28. E que depois já estão olhando para ir embora. Isso quando não chega alguém dizendo, não, minha patroa tem medo de andar em Belém, porque... Porra, então não traz. Agora, até para fazer contrato, agora tu tem que perguntar se a pessoa gosta, se tem medo, se não. Tem tudo isso. Saiu a manchete aí do jogador argentino, que a esposa... Que eu entendo. Eu entendo. Por exemplo, se me convidarem para ir para a Ucrânia ou para a Rússia, eu falei, peraí, pô. Mas qual é o lugar que eu vou? É aquele que cai bomba de drone do russo? Eu não vou. Mas eu não vou chegar lá e depois que eu pego 2, 3, 4, 5 meses de salário, eu vou dizer que eu tenho medo do drone do Putin. E aqui nem cai drone, cai uma manga na cabeça de vez em quando. Deixa eu ver o que é mais aqui. Então, eu pedi o jogo da Tuna, pedi? Não, é o Brasil agora. Pô, agora que eu vou pedir o do Brasil, né? Então vamos lá, Brasil e Equador, 0-0. Quem achou que o Ancelotti ia fazer milagre também não é assim, né? Vamos lá, MacGyver. Bem, Matoso, o Brasil não conseguiu vencer a equipe do Equador na estreia do Ancelotti à frente da equipe canarinha. A seleção brasileira, que jogou de azul, acabou sucumbindo, não de uma maneira total, Matoso, mas de uma maneira parcial ao bom time do Equador. O Equador, que já tem 5 empates na competição, garantiu mais um aí e é um passo também a sua classificação à Copa do Mundo do ano que vem. O Equador é o segundo colocado e apenas perde para a Argentina, que jogou contra a equipe do Chile. O detalhe aí, Matoso, no jogo, esperava-se muito que a equipe pudesse assimilar, claro, o que o Ancelotti queria já nesse primeiro momento. Entretanto, o que se viu foi uma equipe que foi apática em determinados momentos do jogo, mas que perdeu 2 oportunidades. Uma no primeiro tempo com o Vinícius Júnior e outra no segundo tempo com o Casemiro. Agora, Matoso, quando se trata de modelo de jogo, estrutura de jogo, nós não podemos cobrar ainda do Ancelotti isso. São jogadores inteligentes, são jogadores que sabem o que ele quer, mas para esse jogo, 3 dias apenas, é muito difícil você conseguir colocar, mesmo que seja um jogador de alto nível, para fazer com que seja um jogo de uma maneira brilhante. O Brasil não foi brilhante, está longe de ser. E aí, meu amigo, o Ancelotti, como eu falei no programa de ontem, o Ancelotti não entra em campo, mas ele conseguiu organizar pelo menos a parte defensiva da seleção brasileira. A seleção brasileira não tem criatividade ainda no meio de campo. O Vinícius Júnior dependendo de chutões, o Bruno Guimarães também não conseguiu concatenar a jogada ao lado do Gerson e o Casemiro fazendo ali o seu papel, que é aquele para-brisa. O Estevão entrou bem na parada, o Ancelotti gostou muito do Estevão, mas quando foi substituído pelo Martinelli, Martinelli também foi um jogador que não apareceu no jogo como ele aparece quando joga pela equipe do Arsenal. No geral, Matoso, um jogo que deu para o gasto.
esse empate foi melhor para o Ancelotti do que, de fato, para a seleção brasileira, que, a depender do que vai acontecer no próximo jogo contra a equipe do Paraguai, pode começar a fazer as continhas para saber em que posição vai ficar para na Copa do Mundo, na classificação da eliminatória na Copa do Mundo já do ano que vem, tá certo? É com você, Matoso. Pois é, o Brasil, jogadores de alto nível sim, né? Agora, aquele lançamento do cara do Equador é de nível mais alto do que o goleiro, pelo amor de Deus, pô. Eu sei que é um goleirão, mas que eu te digo, cada um tem a sua opinião. Eu não sei, para mim se chama gol. Goleiro, ainda tempo do goleiro, né? Quase 1 metro da mão dele, pô, a bola passou. Saiu mal pra caramba, ainda bem que a bola foi lá pra fora. Mas, enfim, eu acredito que é isso, deu pro Gacho, arruma a primeira defesa, não deixa passar. Já tem um Casemiro circulando ali, arrumar mais o meio do campo e começar a distribuir. Porque a gente tem gente lá. A gente pode fazer questionamentos ao Vini Júnior, mas ninguém pode negar, ele sabe jogar futebol. O menino Estevão, estando mais bem fisicamente para competições de alto nível, é um jogador brilhante. Jogador brilhante. É armar. Jamais me passou pela cabeça que ontem ia sair a seleção dos sonhos. Nem por isso. Nós estamos distante ainda das seleções medianas do futebol europeu. Desculpem ter que dizer isso. Mas quando eu vejo a seleção do meu país aí, aqui ainda tem gente que coloca em dúvida se vai subir, claro que vai se classificar. Mas quando fica em dúvida, é triste isso. Série D, a Tuna deu de 3-0 do jogo passado, mas vai pegar o Gás amanhã às 18 horas. Passa a bola, MacGyver. E a Tuna enfrentou a equipe do Gás, Grêmio Atlético Sampaio. Jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo A. E sai na frente, olha o Ronald. Engatou a terceira marcha e mandou aí um tirombaço, fazendo 1-0 para a Tuna. Reveja o golaço do Ronald. Ele que se destacaria e seria o nome do jogo. 1-0 Cruz de Malta diante do seu torcedor. E aí a Tuna vem pelo lado direito. Mais uma vez o Ronald. Ele passa do seu marcador, entra na área, entrega para o Jaime. Jaime faz 2-0 Tuna. Logo no início do segundo tempo. Mais uma vez, jogada do Ronald. Ele passa do seu marcador, vê o Jaime solto. E aí o Jaime acaba completando mais um golaço da Tuna. E aí, mais uma vez a Tuna, tabelinha. Recebe o George, mete para dentro da área. E de novo ele, Jaime, faz o segundo gol dele. Terceiro gol da Tuna. Finalzinho do segundo tempo. Mais uma vez, a jogadinha da Tuna dando certo e o Jaime completando para o fundo do barbante. Fim de jogo no estádio do Souza. Tuna Luso 3, Gás 0. Bom, foi 3-0 e está, na verdade, mostrando o jogo passado, mas amanhã a Tuna já joga com esse mesmo adversário. Então aí o MacGyver contextualizou. A abertura dessa segunda virada, aquilo que nós chamaríamos o segundo turno dessa primeira fase, começa amanhã. O Águia de Marabá ganhou lá do Humaitá, que é o saco de pancada do Campeonato Brasileiro da Série D. E amanhã o Águia pega às 5 da tarde no estádio Zinho Oliveira, o time do Humaitá. O Águia é o 4º colocado. Vencer é uma questão de honra, para continuar alimentando a possibilidade de avançar à próxima fase. Porque o campeonato da Série D é assim. Primeiro, essa fase eliminatória. São 8 equipes. Saem 4. Nós temos os 2 lá. O Manauara de Manaus que está na frente. Mas a Tuna está em segundo, pega amanhã o Gás de Roraima e o time do Águia de Marabá pega também amanhã, às 5 da tarde. A Tuna joga às 6. O time do Humaitá. É ganhar e continuar adiante. Principalmente o Águia precisa vencer. E o Papão da Curuzu, rapaz! Ô, Paysandu, sai dessa maré, mano. Pelo amor de Deus. O Paysandu ganha o título que dá o nome ao seu grande rival, que é o Clube do Remo. É porque o Remo não ganha título de regata há 4 anos. Então já tem o Remo na mão aqui. O Remo na mão aqui. O Remo é tetracampeão de Remo. Mas tem que sair dessa maré que tá uma onda danada. Tem que transformar uma maresia. MacGyver, me fala do Papão, rapaz. O Remo agora é primeiro? É porque o Paysandu que joga hoje, ó, eu falei tanto de Remo. Bora chamar primeiro o Paysandu que joga logo hoje, rapaz. Chama o Papão aí, bora, MacGyver. Bem, Matoso, em meio à conturbada situação que o Paysandu vive no Campeonato Brasileiro da Série B, amarga a lanterna da competição com apenas 4 pontos conquistados,
o Paysandu aproveitou essa janela que vai até a próxima terça-feira para poder anunciar alguns reforços para o restante da temporada. Nesse caso, o atacante David da Hora, de 25 anos, já está em Belém, vai começar a fazer os exames médicos para poder assinar com a equipe do Paysandu Esporte Clube. David da Hora, que foi revelado pelo Vitória, atacante, joga preferencialmente pelas pontas, ele que passou também pelo Metalist da Ucrânia, pelo Fortaleza, até chegar ao Juventude, ele que atuou pelo Juventude em 44 jogos entre o ano de 2023 e o ano de 2024, com 7 gols e 5 assistências. Ainda no ano passado, ele se vinculou ao Curitiba, mas atuou em apenas 10 jogos sem marcar nenhum gol, até que foi emprestado para o clube gaúcho. Emprestado pelo Coxa, ele chegou ao CRB esse ano e atuou em 15 jogos, 9 como titular, marcando 4 gols e dando uma assistência. O último deles foi contra o Amazonas no último dia 12 de maio. De lá para cá, ele ficou afastado tanto por uma lesão na coxa, como pela iminente saída do clube do CRB. David da Hora, Matoso, chega no momento onde o setor ofensivo do Paysandu está abaixo do que o torcedor espera. Tanto que é o pior ataque da Série B ao lado do Volta Redonda. Ele será parceiro de ataque do Benítez, do Edinho, do Eliel, do Marcelinho, do Marlon, do Thalisson e também do Rossi. Outro que chega para poder ajudar a equipe do Paysandu Esporte Clube é o zagueiro Thiago Heleno. Depois de 10 anos no Atlético Paranaense, o Paysandu anunciou oficialmente na última quinta-feira a contratação do zagueiro Thiago Heleno. Ele que é xerifão general, 36 anos, vai dar aí uma continuidade à Série B do Campeonato Brasileiro. Thiago Heleno chega ao Paysandu após fazer uma história com a camisa do Atlético Paranaense. Ele é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do clube na história. Foram 380 jogos. Em 10 temporadas por lá, ergueu 6 troféus, a Sul-Americana de 2018, 2021 e o Campeonato Paranaense de 2016, 2020, 2023 e também 2024. Claro, agora eu tive o convite aí para trabalhar no Paysandu juntamente com os demais profissionais lá. Tenho certeza que tenho coisa para poder ajudar, né? Tenho margem para poder queimar, tenho condições físicas ainda para poder jogar, né? Aqui no Atlético, algumas vezes parecia que não tinha, porque você não tinha tempo, né? Às vezes de recuperar, né? Você era muito exigido, inclusive às vezes eu falo com meus amigos, eu tenho muita mensagem, né? Às vezes alguns médicos do clube, não, você tem que voltar porque não tem jogador, você vai com dor, toma infiltração, então assim, a gente vai tentar ajustar isso lá, né? Tentar fazer com que eu consiga dar o meu melhor lá, sabe? Sei que vai ter os cansaços, o cansaço faz parte, é normal, então, mas eu acredito que vai ser um restante de ano aí maravilhoso, até mesmo que eu acho que eu mereço isso aí, sabe? Vou atrás, vou buscar, que não cai do céu, né? E conseguindo o nosso objetivo lá no que vem, a gente, né, renova lá e segue os destinos aí, os objetivos que o Paysandu tem pela frente, que é um time também de muita massa, né? Torcida, eu acompanhei aqui, cara, é surreal também o que eles fazem lá. Então eu tô indo para onde eu vou ser cobrado também, que é o que eu gosto, né? Isso é legal, isso me motiva muito. O último jogo dele oficial, Matoso, foi na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, no dia 8 de dezembro, contra o Atlético Mineiro, que decretou o rebaixamento do time paranaense para a Série B. E para fechar, Matoso, o Paysandu Esporte Clube confirmou a contratação do meia-atacante Wendel Júnior, de 27 anos, que estava atuando pelo Itabaiana, jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele já realizou exames e acertou tudo com a equipe bicolor. Natural do Rio de Janeiro, ele jogou em clubes como Arte Sul, Boa Vista, Botafogo, Inter de Limeira e também a Lajeadense. E por último, além de passar pelo Votoporanguense, e por último estava no Itabaiana. Ele que é meio atacante, está com a delegação que já enfrenta o Cuiabá hoje pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Essas foram as notícias do Paysandu aqui dentro do É Pra Valer. Mas ainda teve o Peterson, viu, professor? Peterson, que é um atacante que já está documentado, pronto para jogar. A origem dele é aquele cara que ele diz que ele vai para cima, muito bora. Como é que vai ser hoje, Matoso?
Meu amigo, se a seleção do Brasil com o Ancelotti, eu tinha dúvida hoje, tem que confiar nos jogadores, quem foi lá, saber como é que vai ser. O técnico não veio ainda. Ontem eu estava conversando, não, mas sabe como é para poupar, vocês da imprensa falam demais, é verdade, deixa o cara ir por lá, olha, porque senão vai ter pressão, bora ver como é que vai ser hoje. Não dá, o cara nem sabe, bora ver como é que vai ser. O Paysandu se junta, pô. Se juntam os jogadores, os líderes e tentar. É um adversário difícil o Cuiabá, mas lembre-se que quando você pega, vou usar a linguagem da boleirada, tá certo? A camisa do Paysandu é uma camisa pesada, mas pesada no sentido de valorização. Pode esperar, vai ser hoje à noite contra o Cuiabá. E o Clube do Remo joga em Belém do Pará com esse time chato que é esse Operário, viu? Campeão paranaense. Joga em Belém do Mangueirão, domingo às 19 horas. Passa a bola aí, MacGyver. Após sofrer a primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo volta a atuar em casa, onde ainda segue invicto. Acho que todo jogo é um aprendizado, independente se a gente perde ou se a gente vence. Eu acho que mesmo com a derrota nesse jogo teve muitos aspectos também positivos, né? A equipe criou muitas oportunidades, vem trabalhando da melhor forma e agora é hora de continuar, né? Continuar focado, continuar trabalhando, porque uma hora isso iria acontecer, inevitável. A gente estava aí há 9 rodadas invicto e num campeonato tão longo, tão difícil como é a Série B, e isso iria acontecer em algum momento, mas não pode, a gente não pode baixar a guarda, continuar assim focado, trabalhando, buscando, tentando fazer tudo aquilo que é proposto, né, durante a nossa semana, para que no jogo a gente fique muito mais perto da vitória. Então, as vitórias elas te ensinam muita coisa, assim como as derrotas também, mas acho que a gente está no caminho certo, um caminho aí de evolução, e eu creio aí que a gente possa já dar a resposta no próximo domingo nesse jogo contra o Operário. O adversário da 11ª rodada da competição nacional é um velho conhecido do Leão, que leva vantagem no retrospecto, mas carrega uma memória especial de 10 anos ao torcedor azulino. Foi contra este mesmo Operário, em 2015, que o Leão disputou a partida que decidia o acesso da Série D para a Série C no ano seguinte. Sem disputar a terceira divisão desde 2009, os remistas acumularam anos sem divisão ou disputando o 4º nível do futebol nacional. Nas quartas de final da Série D de 2015, Remo e Operário, então campeões estaduais daquele ano, assim como em 2025, se enfrentaram 2 vezes. No jogo de ida, em Ponta Grossa, o Leão surpreendeu e venceu por 1-0 com gol contra do zagueiro alemão. O jogo do acesso foi disputado no antigo Estádio Mangueirão, em Belém, isso no dia 18 de outubro daquele ano. Diante de 35 mil azulinos, capacidade total permitida, o Remo venceu por 3-1 com gols de Welton, Eduardo Ramos e Aleilson. O alemão descontou para o Fantasma, selando o esperado retorno do Clube do Remo para a Série C. A festa do acesso já começou! Eduardo Ramos, pé direito, levantou, olha o desvio! Gol! O Leão subiu! O Leão subiu! Você tá livre, Leão! Sai dessa jaula! Você tá livre pra subir! Livre pra rugir! É gol do Remo! Remo e Operário já se enfrentaram 7 vezes na história, sendo que o Fantasma venceu 4 vezes e o Leão outras 3. O Fantasma levou a melhor nos últimos 3 encontros com o Leão, sendo 2 pela Série B de 2021 e o último duelo entre eles na Série C de 2023, quando venceu por 2-1 a partida disputada no estádio do Bainão. Remo e Operário se enfrentam domingo, às 19 horas, no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E você vai conferir os melhores momentos desse jogo aqui na segunda-feira no É Pra Valer. E é isso aí, minha gente do esporte. Um grande abraço, bom final, abençoado final de semana para todos.
Eu continuo convidando você a nos seguir no Instagram. Muito obrigado pelo seu apoio. Obrigado mesmo do fundo do coração. No TikTok, também no YouTube e também aqui a TV Grão-Pará nas redes sociais. Um abraço, bom final de semana para todo mundo.